eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 50 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. A iluminação da palavra é a chave para nós sermos transformados. Iluminação, a revelação, mudando nossa mente. Amém? Então a Bíblia é a visão de Deus. Aí Jesus pregando para a igreja, pega a visão. Se pegar essa visão, a gente sai da escuridão. Amém? A visão é a luz, Jesus. Então essa mensagem, o nome pode ser pega a visão. Amém? Pega a visão. Em nome de Jesus. Aí, que história é essa, hein? Depois vai ver. Eu acho que esse título podia ser todas as mensagens, ó, pega a visão. Essa visão não tem no mundo, não. É de cima. Amém? Para tirar a nossa. Olhos carnais, olhos espirituais. Pega a visão espiritual. Amém? Então, em nome de Jesus, pega a visão. Jesus faz um milagre desse extraordinário. Não tinha como saciar a fome daquele povo todo. E Jesus perguntou para ele, sabendo que não tinha como, mas Jesus sabendo o que tinha que fazer. Jesus sabe o que tem que fazer. Amém? E faz um milagre espetacular. E um povo aqui que viu aquele milagre, aí falaram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Ó, porque está profetizado isso lá. Sabendo, pois, Jesus que, eles pensaram e falaram, aí Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo. Arrebatá-lo aqui é levar à força, para torná-lo Jesus rei de Israel. Então eles já estão falando aqui, por ver aquele sinal, ele já está falando que vamos fazer dele nosso rei. Então eles já estão aceitando que Jesus seja rei deles. Mas qual era o propósito?
eles viram que Jesus fez um milagre incrível. Então dá para confiar nele para ser nosso rei. Só que o contexto aqui é o seguinte: esse homem, como nosso rei, vai destruir Roma e Herodes. Vamos ficar absoluto aqui na terra. Vai acabar com Roma, vai subjugar Roma e vai destruir Herodes. Então eles queriam isso. Então eles queriam que Jesus fosse rei, já operou um milagre incrível, e eles viram que ele era capaz. Mas agora ele quer que ele seja rei deles, mas porque ia fazer o que eles queriam. Então eu aceito ele ser rei da minha vida, me governar e tudo, porque eu quero que ele faça a minha vontade. Amém? Só que a Bíblia é bem clara, e eu queria forçar alguém que quer se entregar, mas quer que Jesus faça aquilo que agrada a ele. Ora, jejua, se quebranta, mas vai fazer a vontade dele. A Bíblia diz que Jesus saiu fora. Por quê? Jesus não queria nada disso, nem ele não veio para isso. A Bíblia diz que ele veio salvar e buscar aquilo que se havia perdido. Aí nós vamos ver em outros textos eles falando: desce daí, se tu é o rei dos judeus mesmo, desce daí, para provar que tu é o filho de Deus. Não, Jesus não veio para subir lá e descer com o poder dele de lá. Então ele nunca vai fazer o que o homem está mandando. Amém? A Bíblia é muito clara que quem fala de si mesmo, se Jesus descesse da cruz, se Jesus aceitasse ser rei aqui nesse momento, ele estaria tomando uma atitude por conta própria, sem a direção do Pai. Se Jesus começasse a falar dele mesmo, ele estaria buscando a sua própria glória, não a glorificação do Pai. E Jesus fala em João que quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas quem busca a glória daquele que enviou, esse é verdadeiramente justo, não há injustiça, é verdadeiro ele, não há injustiça nele. Quem busca a glória do Pai. Então Jesus não podia aceitar isso, porque isso não era a vontade do Pai. Mas eles queriam fazer de Jesus um rei, para governar eles, mas assim não, que a obra é salvar todo mundo. Não é destruir Roma, não é nada disso. Então é um exemplo de humildade. O homem quer ser glorificado. Jesus não veio para ser glorificado, veio para glorificar o Pai. Jesus veio estabelecer o reino de Deus, que Deus fala que é o reino do Filho, mas ele veio estabelecer o reino de Deus na terra, se fez pobre para nos tornarmos ricos. A mensagem é o seguinte: o que nós estamos vendo? O que nós estamos vendo? Homens falando de si mesmo e se tornando reis de um determinado povo, ignorando os outros. Mas Jesus não, Jesus veio salvar e buscar aquilo que se havia perdido. Por isso que ele sai da mensagem da cruz, que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para aqueles que estão sendo salvos é o poder de Deus. Aí nós vamos ver que a parábola da dracma perdida é a que nós lemos. Lembre-se, se 100 ovelhas, se perder uma, vai atrás para achar a perdida. Nós não lemos isso aqui? Vai para achar, e quando acha, nós lemos aqui, pega, coloca no ombro e leva para casa.
Amém? A ovelha perdida, nós lemos aqui. Quando acha, se enche de alegria, chama os amigos para festejar, porque achou a ovelha perdida. Agora perceba que Jesus pegou, colocou no ombro e levou. Mas a ovelha estava perdida. A ovelha perdida, ele pega, coloca no ombro e leva. Amém? A perdida. Ele depois continua falando que essa alegria que houve entre os parentes quando convocou para mostrar que achou a ovelha perdida, assim também será no céu. Acontece no céu quando um pecador se arrepende. Os justos que não necessitam, não tem festa no céu. Não tem. Mas o perdido que se arrepende, tem festa no céu. Agora, o perdido que se arrepende, ele coloca, ele pega, ele acha, ele levanta e ele coloca no ombro e anda. Assim é todo aquele que entrega a sua vida para Jesus. Estava perdido, se arrepende, coloca todo, entende que estava perdido, sofrendo, aflito, não tinha rumo, sofrendo por causa do pecado. O problema é o pecado, que ele veio salvar os pecadores. Então todo sofrimento está perdido por causa do pecado. Quando ele encontra a ovelha perdida, ela entende que estava perdida, ela sabe que estava sofrendo, ela sabe que estava perturbada, ela sabe que estava inquieta, ela sabe que não tinha para onde ir, ela entende que estava perdida. Aí quando é achada pelo pastor, ela se alegra por ter encontrado ele também. Ele pega ela porque ela sozinha não pode voltar para casa. Ele acha, ele levanta, bota no ombro. Assim é todo aquele que se arrepende verdadeiramente e entrega sua vida para Jesus. Vai agora na capacitação de Jesus. Ele vai levando, porque ele não busca a glória dele. A ovelha perdida, arrependida, não quer glória para si, aceita com a maior tranquilidade ser guiada pelo bom pastor através da palavra. Por isso que tem festa no céu, os santos anjos armam uma festa de um pecador se arrependendo e deixando o bom pastor levar, guiar agora. Do contrário, não. Mas quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Ele não quis ser rei, ele não veio para isso, ele não veio buscar a glória dele, ele veio para servir e dar. Quando você se lança nos ombros do Senhor, se arrependeu mesmo, está perdido, se arrependeu mesmo, ele coloca. Jesus até hoje continua servindo. Jesus hoje continua servindo. E ele é Senhor. Mas a graça de me capacitar para servir a Jesus, é Jesus primeiro me servindo. Porque se ele não me servir a graça, não tem como eu devolver o amor a ele. Então ele continua me servindo com a graça, para poder servir a ele. Não tem como servir a ele não recebendo a graça, porque continua de pé. Ele concede graça aos humildes, porém resiste aos soberbos. Quem são os soberbos? 99 justos que acham que não necessitam de arrependimento. Mas a ovelha perdida que entendeu, ela sabe que precisa.
ela sabe que precisa ser achada, ela entende isso. Aí entra naquele processo, a graça reinando, porque é ele que opera tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Quem trabalhou para o querer o quê? Deixar ele pegar e lançar em cima do ombro. E levar, viu qual é o propósito? Ele leva no ombro para festejar. Chamar os amigos e proclamar: achei, tem festa no céu, tem alegria por ter achado. Que coisa linda é ver um perdido sendo achado por Jesus. Dá para se alegrar, dá para festejar. Essa é a verdadeira festa que tem que ser feita. Eu tenho que procurar a alegria que vem de cima e vai para cima. Aí o processo, claro que continua o processo. Aí eu não caio mais nas mãos de enganadores, que falam de si mesmo, que são falsos, que querem, na verdade, serem proclamados reis, e começam a usar palavras para serem proclamados reis, senhores das almas, mas não são. O Senhor das almas é Jesus. E é fácil enxergar a mentira, porque os fraudulentos continuam aí mentindo, se proclamando rei, é o povo levantando eles como reis. Para quê? Que queria? Para destruir os romanos, ignorar aqueles que Jesus queria salvar também. Quando alguém está mentindo, está ignorando que Jesus, a mensagem da cruz, sem nenhuma influência do homem, é que salva as almas perdidas. Então os mentirosos estão buscando a sua própria glória, os próprios reinos, mas as pessoas o adorarem, já estão condenando alguns, já estão absorvendo outros, eles estão fazendo o que querem. Mas Jesus não se sujeitou aos homens, e o apóstolo Paulo falou a mesma coisa: eu não sou servo de homens, eu não estou aqui para fazer a vontade do homem, eu não estou aqui para proclamar homem nenhum rei da minha vida, eu estou aqui para levar as pessoas a ser servas do Senhor Jesus, não de homens. Aí a obra continua. É claro que nesse processo, quem foi salvo continua o processo, porque aí continua, continuam mentindo, te mantendo na mentira. Não há crescimento espiritual, não aumenta o amor um para com os outros, não há vivificação genuína. Se tem festa no céu, com se arrependendo genuinamente, o apóstolo Paulo falou: graças a Deus não batizei ninguém, senão vocês iam falar que foram batizados pelo meu nome. Está repreendido. Graças a Deus não batizei, para vocês não estarem falando essa blasfêmia. Até isso não pode ser de qualquer jeito. Não pode. Ele que tem que ser exaltado, ele que tem que ser adorado. Não ir por isso que o orgulho impede a ação de Deus. Quem pensa que está com Jesus sem a revelação da Bíblia, como diz as Escrituras, não tem Deus. Não tem. Querem, como pode Jesus se apresentar e as almas querer que faça a vontade deles e não a de Jesus. E é por isso que Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás, que só pensa nas coisas terrenas, implicando na salvação dos outros. A mentira implica na salvação, no crescimento. E isso é o que os homens pedem. Ele é profeta mesmo, ele é o profeta, vamos se sujeitar a ele que estamos bem. Mas do jeito que eles querem, Jesus não aceita. Jesus não está aqui, ele saiu fora. Qual é o ensinamento? Onde o culto é para o homem, é para a satisfação da carne, Jesus não está presente. Porque a Bíblia diz em Gálatas que aqueles que estão em Cristo, salvos por Cristo, nos ombros de Cristo, sendo carregados por Cristo, crucificaram todos os desejos da carne e suas paixões. Está morto. Faz agora aquilo que Jesus quer.
Aquele que não carrega a sua cruz todos os dias não é meu discípulo. Aquele que não sente o peso do desprezo. A Bíblia diz que Jesus suportou tudo. O que a igreja está suportando e desprezando? Ele suportou a cruz e mostrou como se suporta a cruz. Desprezando, ele desprezou a afronta, a calúnia, a chibatada nas costas, suportou a cruz, todo o caminho da cruz ele suportou e provou, desprezando tudo que veio contra ele, pela alegria que lhe estava proposta, nos salvar. O que estão suportando e qual é a prova? Que estão, porque está desprezando o quê? E o assunto é a salvação da alma. O amor às coisas desse mundo, o amor às coisas desse mundo me leva a enxergar os problemas como insuportáveis. Mas os olhos de Jesus estavam na eternidade. As almas subir para morar com Ele. A salvação eterna. Então, os problemas que veio sobre Ele, por causa da cruz, Ele suportou. E desprezou todo o mal que veio sobre Ele, pela alegria que lhe estava proposta. Hoje a mensagem é para você não ignorar, não desprezar os sofrimentos do cotidiano. Eles estão dando uma salvação dos sofrimentos cotidiano, diário, que acontece com todo mundo. E mostrando uma salvação aqui e agora. Vem passar pela via dolorosa. Vem que tu vai ser curado dessa enfermidade. Olha o que estão. Aí quem vai ser o rei? Nessas mensagens, sabe quem vai ser o teu rei? E está sendo o rei de todos? Aquele homem que está lá. O rei Jesus, ele está com compromisso com a eternidade. Para preparar a alma para se encontrar naquele grande dia com Ele. É a frutificação constante em nossas vidas. Não vos deixe enganar. De Deus não se zomba. Jesus não quis ser rei segundo o pensamento do homem, mas Ele é Salvador e Senhor segundo o plano de Deus, a palavra divina. Quem esconde essa verdade vai ter que prestar conta ao Senhor. Nada de sublimidade de palavra, a mensagem da cruz. Longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de Cristo e tudo que ela envolve. Então, rechaçando a mensagem da cruz para não trazer dano às almas. E com isso, o reino deles cresce, mas as almas ficam mortas espiritualmente, continua morta. Mas Jesus não veio para ser servido. Ele não quer ser servido da tua maneira. Não quer. Só tem uma maneira de agradar a Deus. Se submetendo a Jesus da maneira que a Bíblia manda. E o propósito, já que tem festa no céu quando um pecador se arrepende, a alegria de qualquer líder e por uma pessoa que seja salva é promover festa no céu. Como eu promovo uma festa no céu? Se eu já estou lá, eu quero que o ambiente lá fique melhor. Eu quero que tenha festa no céu. Como? Fazendo de tudo para um pecador se arrepender, se lançar nos ombros de Jesus e eu contemplar pelos frutos que são revelados, que Jesus está bem levando ele no ombro. Essa é a verdade bíblica. Fora disso, é mentira do inferno, que é mentira e o engano de homens fraudulentos que fica cheio de
palavras para omitir a verdade do Evangelho caia por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. Abra os olhos, enxerguem, pegue a visão. Em nome de Jesus, amém.